Pessoal, estamos voltando, dando continuidade. Agora vamos falar sobre a forma de intimação, tá? Então está aí no decreto 7.574, fala aqui, ó, pessoal, né, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, né, provado com assinatura do sujeito passivo, por via postal ou por qualquer outro meio, com prova de recebimento do domicílio tributário eleito, por meio eletrônico, com prova de recebimento, né, mediante envio ao domicílio tributário do sujeito passivo, né, registro em meio magnético equivalente, por edital, quando resultar improfícuo um dos meios previstos, né, então não conseguiu de outras maneiras, pode ser por edital, né, publicado e tal. Então, basicamente, pessoal, é isso aí, tá? As formas de intimação. Nem vamos nos debruçar muito sobre isso. Do exame de livros. Pessoal, aqui não tem nenhum impedimento, tá? Essa questão que vai limitar o direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, tá? Então, o fiscal tem, sim, essa autoridade, tá? São passíveis de exame dos documentos mantidos em arquivo magnético ou assemelhados em contrato local de verificação, tá? Então, os livros e documentos poderão ser examinados fora do estabelecimento, não precisa ser só dentro do estabelecimento do sujeito passivo, tá? Desde que lavrado termo escrito de retenção pela autoridade fiscal, né? Especifique quantidade, espécie, natureza, tá? Os livros originais, né? Os originais dos livros, documentos retidos devem ser devolvidos mediante recibo, salvo se constituir prova de prática de ilícito penal, tá? Continuando ainda sobre o exame dos livros e documentos. A autoridade fiscal encarregada de diligência ou fiscalização poderá promover lacração de móveis, caixas, cofres, depósitos, onde se encontrarem os arquivos e documentos, toda vez que ficar caracterizada resistência ou embaraça à fiscalização. Ou ainda quando as circunstâncias ou quantidade de documentos não permitem sua identificação e conferência no local ou no momento que forem encontrados, tá? O sujeito passivo e demais responsáveis serão previamente notificados para acompanhar o procedimento de rompimento do lacre e identificação dos elementos de interesse da fiscalização. O sujeito passivo, o usuário do sistema de processamento de dados, deverá manter documentação técnica completa e atualizada do sistema, suficiente para possibilitar a sua autoria, facultada a manutenção em meio magnético, tá? As pessoas jurídicas que utilizarem o sistema de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil e fiscal, ficam obrigados a manter à disposição da Receita Federal, né, os respectivos arquivos digitais, pelo prazo decadencial. Tudo bem? Então, só fazendo uma leitura aqui, que não tem muito o que a gente discutir aqui, tá? O início do procedimento fiscal. Quando é que se inicia? Inicia com o primeiro ato de ofício, por escrito ou praticado pelo servidor. Então, se ele veio e lavrou auto de infração, a partir daquele momento ali, né, se você for recorrer, vai ter já o início, né, da apresentação das mercadorias, da apreensão das mercadorias, apreensão de documentos dos livros, né, enfim, basicamente isso aí. Ó. O início do procedimento exclui espontaneidade, aquilo que eu falei para vocês. A denúncia espontânea só pode ocorrer se for antes de qualquer início de qualquer procedimento, tudo bem? O ato que determinar o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade, né, em relação ao tributo ou período da matéria. Lançamento complementar. Pessoal, então aqui, ó, se for identificada omissão, né, incorreção, né, inexatidão, pode a autoridade fiscal fazer o lançamento complementar do que você está devendo, né? Então está falando inexatidão, de que resulta agravamento ou exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal, será efetuado o lançamento complementar por meio de lavratura do auto de infração. Foi aquilo que eu falei para vocês. Declarou 100, mas era 150 correto, ele vai lá e de ofício lança os 50, que seria o lançamento complementar, né? O lançamento de ofício. Do segundo exame. Pessoal, só pode ter sobre esse mesmo assunto, essa mesma matéria aí, uma vez que foi lavrado o auto, né, já foi até julgado, só pode ter o segundo exame mediante ordem escrita do superintendente, do delegado ou do inspetor da Receita Federal do Brasil, tá? Então não pode ter antes da autorização, né,
por escrito dessas pessoas aí. Não pode o atuante, sem fundamentar seu ato em algum hipótese do artigo 149, promover revisão de ofício, só complementando o que está dizendo no artigo 142, no artigo 42, porque fala no artigo 149 do Código Tributário. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos: quando se comprove que no lançamento anterior ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que efetuou. Tá? Então aqui tem essa situação também. Esse artigo 149 está previsto no Código Tributário Nacional. O artigo 42 está previsto no Decreto 7.574. Tá? Representação para fins fiscais. Né? O auditor da Receita Federal ele formalizará a representação fiscal para fins penais em autos separados, protocolizada na mesma data da lavratura do auto de infração, sempre que o custo do procedimento de fiscalização de que resulte a lavratura do auto de infração, relativos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, ou decorrente à apreensão de bens sujeitos à pena de impedimento total. Então, basicamente, pessoal, se tem um crime de ordem, né, contra a ordem tributária, crime de contrabando, crime contra a Previdência Social, o auditor fiscal tem que formalizar, né, em autos separados, representação para os fins penais. Tudo bem? A representação fiscais para os fins penais serão formalizados e protocolados até 10 dias contado da constituição do crédito tributário. Caso o crédito tributário correspondente ao ilícito penal seja integralmente extinto pelo julgador administrativo ou pelo pagamento, os autos de representação, né, juntamente com a cópia tal, deverão ser arquivados. Tudo bem? Dos crimes praticados por particulares, né, constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir o tributo ou contribuição social ou qualquer acessório mediante as seguintes condutas: omitir informação, fraudar a fiscalização tributária, falsificar ou alterar a nota fiscal, elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber que é falso, né? Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativo à venda, mercadoria, né, ou prestação de serviço. Não, pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Tá? Então aqui, pessoal, estou trazendo várias situações, né, de crime por particulares. Ó. Constituir crime da mesma natureza, falsificar declaração falsa, omitir declaração sobre rendas, deixar de recolher no prazo legal o valor do tributo, né? Exigir, pagar ou receber para si ou para o contribuinte, beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível, deixar de aplicar ou aplicar em desacordo com o instituído, né, no incentivo fiscal, utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita o sujeito passivo da obrigação tributária. Então, basicamente, pessoal, aqui estou colocando para vocês, vocês podem até depois dar uma lida com mais calma nisso aqui, para vocês verem quais são os crimes, né, praticados por particulares. Existe uma redução no pagamento da multa, no caso do lançamento de ofício, se, olha aqui, ó, será concedida redução de 50% do valor da multa, né, do lançamento de ofício, de ofício do sujeito passivo que notificado efetuar o pagamento ou a compensação do crédito tributário no prazo previsto para apresentar impugnação. Então, se dentro do prazo previsto para ele apresentar a impugnação, ele efetuar o pagamento, ele tem redução na multa de 50%. Né? Apresentada a impugnação, né, e ele não fez o pagamento, né, a redução será de 30%. Né? No prazo de 30 dias contado da ciência da decisão da primeira instância. Então, houve a decisão em primeira instância, você efetua o pagamento, você tem redução de 30%, caso pague em 30 dias. Tá? No caso do recurso, né, no caso do provimento do recurso de ofício, né, a redução de 30%, né, será aplicada a redução de 30% se o pagamento, né, foi efetuado no prazo de 30 dias contado da ciência da decisão. Tá? O disposto do caput aplica-se também às penalidades aplicadas isoladamente. Tá? Então, aqui são algumas situações interessantes aí. Será concedida a redução de 40%, né, do valor da multa, do lançamento de ofício, ao sujeito passivo que notificado requereu o parcelamento do crédito tributário no prazo previsto para apresentar a impugnação. Então, no prazo para apresentar a impugnação, se ele pagar, seria 50%. Se ele parcelar aqui, é 40%. A apresentação apresentada a impugnação será de 20%, né? Se o parcelamento for requerido no prazo de 30 dias,
da data da decisão de primeira instância. Se eu pagar após a decisão de primeira instância, eu tinha o quê? No slide anterior falou 30%, né? Ó, 30%. Mas caso eu parcele, é 20%. E a rescisão do parcelamento, motivado pelo descumprimento das normas, implicará em restabelecimento do montante da multa proporcionalmente. Tá bom? Vou deixar para o próximo vídeo para a gente poder finalizar a nossa aula. Tudo bem? Então aguardo vocês no próximo vídeo.